Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só, nós vamos falar sobre um assunto que, via de regra, parece muito distante do brasileiro. Parece algo que não faz parte do nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre a perseguição à igreja e também aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E o que a gente quer entender é o seguinte: é errado manter a fé em Cristo escondida ou silenciada, seja para preservar um trabalho, um relacionamento, a família e também, por que não, a própria vida. Afinal de contas, em muitos países do mundo, a perseguição é tão radical que muitos cristãos acabam pagando com a sua vida. E a gente vai entender como isso acontece, no mundo, de maneira mais global, mas também na nossa sociedade. Por exemplo, às vezes, para você procurar um emprego, na ficha ali de inscrição do emprego, perguntam qual é a sua religião. Será que isso pode acontecer? Pergunta para quê? Para fazer alguma seleção? Para tirar, de repente, alguém? Ou ainda, depois que você já está contratado lá no seu trabalho, na sua hora de almoço, você quer ler a Bíblia, por exemplo, em muitos lugares isso não é permitido. Ou você reunir a turma para orar também não é permitido. Tem várias questões aí, vários momentos que aparecem perseguição à nossa fé e a gente vai entender como tudo isso funciona e qual deve ser o posicionamento do cristão nessas situações. Fique ligadinho, porque o Vejam Só de hoje está apenas começando. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, bater papo e principalmente que juntos possamos aprender sobre as mais variadas visões do pensamento teológico e também conversando sempre sobre a cosmovisão cristã. E hoje, de fato, nós vamos entrar mais profundamente nisso, nessas questões práticas, falando bastante sobre o comportamento do cristão diante da perseguição. Não só aqui no Brasil, que vai ser foco do nosso bate-papo, mas também em outras realidades do mundo, onde essa perseguição é muito mais feroz, muito mais difícil, Bom, deixa eu apresentar os meus convidados dessa noite, e é com muita alegria que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o pastor Benilton Alain, ele que é da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Pastor Benilton, obrigado, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Uma alegria receber o irmão e um prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu, Zeca. É uma alegria muito grande poder estar juntamente com vocês no programa Vejam Só, do qual acompanho já há tanto tempo. Cumprimento também o pastor Jonatas, meu companheiro. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão ligados nessa programação. Tenho certeza que o bate-papo aqui hoje será de grande valia. Com certeza, a gente sempre procura isso e os nossos convidados são fundamentais nessa busca, de levar sempre muita informação e conhecimento ao telespectador. Pastor Benilton, passa o endereço da igreja, da Assembleia de Deus, que o irmão é pastor também, por favor. Na realidade, a minha igreja é o campo. Eu sou um pastor itinerante já há 24 anos. Eu sou membro da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus no Ministério do Belém, com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas a minha atuação, ela é no mundo. Legal, boa. Inclusive, durante o nosso bate-papo, os contatos do pastor Benilton vão aparecer aí na sua tela. São os canais oficiais para você entrar em contato com ele, conhecer um pouco mais do ministério. Inclusive, se for o caso, fazer alguns convites também, Então, fique à vontade, eles vão aparecer aí durante todo o nosso bate-papo, tá bom? São os canais oficiais para você encontrá-lo também. De novo, obrigado, pastor. Eu que agradeço de coração. E é com muita alegria que a gente recebe aqui também no estúdio. Ele é um parceiro aqui do Vejam Só, sempre nos auxilia. O pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Pastor Jonatas, obrigado por aceitar o nosso convite novamente, estar aqui nessa noite. É sempre uma alegria receber o amigo. Uma alegria, Zeca, mais uma vez poder fazer parte de um tema tão importante e relevante para a igreja brasileira e mundial, que é esse tema de hoje. E é um prazer conhecer o pastor também.
É um prazer hoje compartilhar com a Igreja de Cristo a realidade que nós estamos vivendo hoje, a atual perseguição da Igreja, né? E o Vejam Só está completando 20 anos, Sim. Isso é para nós uma honra. Eu também gostaria de parabenizar o nosso ministério também, que está completando 64 anos de existência. Legal. Nossa presidente missionária Marta Silva, todos os pastores, e estão ligadinhos aí no programa também. Muito bacana. Pastor Jonathan, passa o endereço da igreja, né, que o irmão está, os dias, os horários do culto, por favor. A nossa igreja, a sede está ali na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo, ali na Sé mesmo. E estamos hoje, a igreja fica aberta todos os dias praticamente, o dia todo. E aos domingos eu estou no culto das 16 horas, onde eu ministro a palavra de Deus. Benção. Inclusive, pastor Jonathan, além da questão teológica, vai nos ajudar no campo jurídico também, com algumas questões que vão aparecer aí, e ele vai poder nos auxiliar nessa questão. Vamos assistir a matéria, ela vai dar o pontapé inicial aí, vai apresentar o nosso tema, vai colocar também alguns questionamentos, obviamente, e aí na sequência a gente volta pegando as primeiras impressões dos nossos convidados. Vejam só. É errado manter em segredo a nossa fé em Cristo por medo de represália ou até mesmo da morte? Os cristãos devem estar dispostos a morrer por confessar o nome de Jesus? Devemos manter a nossa fé em segredo a fim de preservar as nossas vidas? Esta é uma pergunta que é apenas hipotética para cristãos em muitas partes do mundo. No entanto, para os cristãos em algumas partes do mundo, essa questão é muito real e prática. As suas vidas, literalmente, estão em risco. Talvez seja uma realidade distante do cristão brasileiro, por exemplo. Mas temos outras possibilidades de perseguição ou dificuldades quando assumimos a nossa fé em Jesus. Às vezes, o patrão não aceita funcionários cristãos, ou se aceita, não permite que durante o expediente seja falado algo sobre a fé em Cristo. Nesse tipo de caso, devemos esconder nossa fé ou obedecer? Em outros momentos, como na universidade, quando um professor faz acusações ao cristianismo, muitos alunos se calam para evitar algum tipo de conflito, ou até mesmo perseguição desses professores. Em alguns casos, o próprio professor já coloca uma regra na sala, que não deve ser falado nada sobre religião, que isso não é ciência. E aí, como o cristão deve se posicionar? Confrontar? Aceitar? Muitos provavelmente irão responder esse questionamento com uma frase do Mestre, registrada pelo evangelista Mateus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Podemos afirmar que aquele que, para preservar sua vida, esconde a fé em Cristo está errado, será negado por Cristo diante de Deus? Assim, embora seja compreensível que alguém mantenha a sua fé em Cristo em segredo a fim de salvar a sua vida, para um cristão, uma fé secreta simplesmente não é uma opção. Essa será a pauta da nossa conversa de hoje. Fique ligado! Muito bacana a nossa matéria, sempre faço questão de deixar aqui registrado meu agradecimento a toda a nossa equipe aí que trabalha com muito carinho aí para oferecer a você um material sempre de muita qualidade, tá bom? E sempre trazendo também, né, muitos questionamentos aqui para o nosso bate-papo. Irmãos, eu vou começar querendo saber de ambos e vou pedir para responder a nossa pergunta tema mesmo do programa. Só que eu quero dividi-la em dois aspectos. Perfeito. Tá? A nossa pergunta a gente colocou ali até por uma limitação de espaço mesmo, se é errado o cristão manter em segredo a sua fé para preservar a sua vida. Mas antes de falar da vida, eu quero que os irmãos comentem de outras questões que apareceram muito bem na matéria: trabalho, relacionamentos, família, estudos, né? Questões nas universidades também. Pastor Benilton, é errado o cristão manter a sua fé em segredo para preservar, para manter, para gerenciar essas questões? Ô Zeca, quando você lê a Bíblia Sagrada, Extra Evangelho, você vai encontrar no Antigo Testamento algumas pessoas em verdadeiros apuros, precisando de subterfúgios
para poderem se manterem vivos. E eu encontro isso quando Abraão desceu no Egito, no tempo da fome, e quando ele chega no Egito com medo que algumas pessoas fizessem mal a ele e a sua esposa, ele conta aquela história que Sara era sua irmã. E algumas pessoas usam isso como se fosse mentira, mas na realidade, genealogicamente, Sara realmente era irmã dele, mas ele na realidade não mentiu, ele omitiu. Uma outra história que também nós podemos falar é quando Sansão era confrontado tantas e tantas vezes por Dalila, que era instruída pelos filisteus na época, que ele revelasse o seu segredo, e ele sempre inventava uma história, sempre contava algum fato que não tinha nada a ver, um fato aleatório, e no momento em que ele descobriu o seu coração e falou a verdade a respeito do seu cabelo, a sua vida se tornou mais do que ameaçada. Quando a gente entra no Novo Testamento, é sempre perceptível esta causa das pessoas apresentando Jesus a qualquer custo. São os discípulos morrendo em prol da causa, Paulo sofrendo todos os tipos de perseguições pela causa, mas dois personagens me chamam a atenção para que eu possa fazer aqui um contraponto. Legal. E esses dois personagens, eles estão no Evangelho de João, um bem no começo do Evangelho, que é um dos grandes sábios da época por nome Nicodemos. Sim. Nicodemos, ele vai se apresentar a Jesus no período noturno. As escondidas. As escondidas, sem as pessoas saberem o que ele estava fazendo, com quem ele estava, qual era o intuito do encontro, qual era a fala, qual era o debate. Neste texto, neste episódio, nós não temos aqui uma confirmação de uma aceitação ou de uma conversão de Nicodemos. Mas é interessante que alguns capítulos mais na frente, aproximadamente no capítulo de número 7 de João, nós vamos encontrar Nicodemos defendendo Jesus numa causa diante dos principais dos sacerdotes, e ele é ridicularizado por essa ação. E quando ele está defendendo, isso nos dá a intuição que provavelmente lá no capítulo 3, ele teve um encontro com Jesus de conversão, que ele preferiu manter isto em segredo para manter a sua posição, para manter os seus status, para manter realmente a sua vida na sociedade. E depois, lá na frente, no capítulo de número 19 de João, lá na questão do sepultamento de Jesus, junto com Nicodemos, aparece José de Arimateia. E Arimateia aqui já deixa claro que ele era um discípulo oculto. Isso quer dizer, convertido, servia Jesus, mas pelas mesmas razões de Nicodemos, ele mantinha-se escondido, ele mantinha-se oculto, ele mantinha algo em segredo para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho terreno e também, ao mesmo tempo, o seu trabalho ministerial para Jesus. Então, juntando as duas falas, eu entendo que existem perspectivas que seja necessário esse tipo de ocultação. Eu entendo que seja necessário, mas não na nossa realidade brasileira, que a coisa é bem diferente. Tá, bacana. Inclusive, enquanto o irmão falava, eu lembrei também de uma passagem, enquanto os discípulos não tinham encontrado com Jesus ressurreto, Sim. O texto também fala, né, que trancados dentro de casa, Positivo. se reuniam. Sim. Depois do encontro que aí eles mudaram essa perspectiva, mas sim, de fato, eles estavam ali com medo. Sim. Também. O texto bíblico deixa isso muito claro. Então, quando o irmão fala de realidades, então seria essa divisão. Por exemplo, em países com a perseguição mais feroz, Coreia do Norte, Sim. Nigéria, né? Alguns Sim. países que são mais ferozes e os cristãos pagam com a vida. Sim. Nesses casos, seria válido a pessoa manter em segredo. Eu entendo até como estratégia. Por exemplo, na janela 10/40, por exemplo, que é de predomínio muçulmano, correto? O islamismo ele não aceita nenhum outro tipo de religião. Sim. Isso é muito claro. E sendo assim, como é que um cristão ele pode fazer missão neste local? Como é que um cristão ele pode atingir corações? Como é que um cristão ele pode atingir vidas se logo de cara ele já chega alardeando a sua fé, Cristo Jesus ou coisa parecida? Ele não vai ter duração. Nós sabemos que Deus nos guarda, nós sabemos que Deus nos protege, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Mas para missões, para evangelismo, é necessário estratégias. Sim, com certeza. A gente vai poder aprofundar isso. Inclusive tem questões ideológicas. Sim.
na Europa, por exemplo, muitos missionários relatam isso, né? Lá não tem essa perseguição física, Sim, mas ideológica muito. Então o cara não pode nem chegar falando que é missionário. positivo. Ele tem que outras estratégias Sim. para poder permear aquela sociedade por conta da ideologia. E a gente vai conversar sobre isso, como é que isso funciona também aqui no Brasil. Sim. Pastor Jonatas, eu quero ouvir a opinião do irmão. E tirando um pouquinho dessa questão da vida, que depois eu vou pedir para o irmão pontuar, outras questões, relacionamentos, né, namoro, casamento, família, ambiente da faculdade, existem casos que é válido o cristão ocultar sua fé? Sim, perfeitamente, Zeca. Eu concordo plenamente com a exposição do pastor, nesse sentido da sabedoria. Né? O apóstolo Paulo diz claramente, fiz-me judeus para com os judeus, fiz-me tolo para com os tolos, né? Sábio para com os sábios. Então, o cristão, por questão mesmo de estratégia, ele deve saber se relacionar no ambiente de trabalho. O cristão, ele deve respeitar, inclusive, o ambiente de trabalho. Se você tem um chefe que fala lá, olha, não quero que fale de religião aqui, você não pode estar no horário de serviço e, ao invés de produzir, de fazer o seu trabalho para o qual você foi contratado, você está lá falando só de Jesus o tempo todo, conversando o tempo todo de Jesus, porque há tempo para todo propósito. Você vai ter a oportunidade, né? Existe uma diferença imensa entre você usar essa estratégia de ficar usando a oportunidade para pregar o evangelho e você negar a Cristo. Tem uma diferença imensa. Muitas pessoas confundem isso. Sim. Não, você está negando a Cristo porque você não está falando de Jesus abertamente, publicamente. Por quê? Vai depender exatamente do contexto, da oportunidade que Deus com certeza vai dar para você fazer o seu papel de evangelista. Né? Como o Brasil é um país laico, nós temos assim a liberdade de expressar a nossa opinião, a liberdade de pensamento, nós temos a liberdade de culto, mas tudo isso tem o seu momento apropriado, o contexto apropriado, e o cristão tem que ter preparo, né? Tem que ser discipulado, até mesmo a questão da missão. Ninguém vai executar uma missão sem preparo. Exato. Ele tem que ter um preparo, um conhecimento. Eu estive em Serra Leoa, em missão um período com um missionário lá, Marrocos também. Então, são países, Marrocos, por exemplo, tem muito diferenças religiosas lá. E também, no próprio Serra Leoa também tinha isso. E, para você ter ideia, os cristãos, eu acompanhei alguns irmãos, fomos em algumas mesquitas, inclusive, eram amistosos, amigos, cumprimentavam tudo e, na medida do possível, compartilhavam a fé. Sim. Então, isso porque, nesse contexto, foi usada de estratégia e sabedoria. Sim. Então, se a pessoa chegar lá querendo, como a gente infelizmente vê algumas vezes, o irmão quer testemunhar a todo custo, de forma agressiva, não respeitando o momento, o contexto, a oportunidade, ele pode ter vários e sérios problemas. A gente vai poder falar bastante sobre isso, mas antes, uma resposta rápida, John. Sim ou não? Sim. É legal o patrão fazer esse questionamento da religião ou da fé da pessoa para fazer algum cadastro ou durante a própria entrevista de emprego? Isso é legal? Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. O que ele não pode é discriminar a pessoa por causa dessa questão. Hoje nós vivemos um mundo globalizado. O cristão genuíno, dificilmente ele vai esconder que é cristão. Primeiro, o patrão, hoje, quando ele vai contratar alguém, ele faz uma pesquisa. Ou você tem Facebook, você tem Instagram. Sim. Então, geralmente, o patrão, uma empresa assim, conceituada, ela faz esse levantamento do seu perfil pessoal e eu acredito que nenhum cristão ele vai conseguir, no nosso contexto, Brasil, esconder que ele é cristão permanentemente. Não tem como, porque ele vai naturalmente falar de Jesus. Se ele não estiver dentro do ambiente de trabalho, ele vai falar na rede social, ou ele vai conhecer alguém que está indo para a igreja, ou vai tirar foto com alguém. E o patrão, naturalmente, ele vai pesquisar isso e ele vai saber. Então, se você, numa ficha como essa, se oculta, você omite, não vai pegar bem. O patrão já vai perceber, puxa vida, essa pessoa não está sendo transparente. Então, o cristão, eu acho que uma característica dele é a transparência. Ele tem que ser transparente na sua fé, é natural. Muito bom. A gente vai fazer um intervalo aqui no nosso bate-papo e aí, na sequência, a gente volta e vamos
aprofundar várias questões aí. Fique ligadinho, porque também no próximo bloco tem aquelas perguntas bombas, né, que a gente tem colocado aqui para os nossos convidados. Tá bom? Tudo isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só durante esses 20 anos. A Agrade é um lugar pensado e preparado, estruturado, para você que já tem o dom, já tem o talento, já tem o interesse no estudo, na leitura das Sagradas Escrituras, para você poder lapidar esse seu dom, tá certo? Então, o telefone da Agrade da Secretaria-Geral é o 11, porque é aqui de São Paulo, 3115-0819. Não adianta ligar agora não tem ninguém lá, mas amanhã, em horário comercial, você liga, tá bom? E aí tira todas as suas dúvidas para você se tornar o próximo aluno da Agrade, tá bom? Nosso QR Code também vai aparecer aqui, ó, pronto. Rapaz, aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, automaticamente você será direcionado para o canal oficial da HIT lá no YouTube. E olha, tem muita gente mandando mensagem nas redes sociais do Vejam Só, perguntando, poxa, o Vejam Só não coloca mais os vídeos na internet, onde que eu acesso os vídeos? Todos os nossos vídeos agora estão nesse canal oficial da HIT. Então você entra lá e aí você vai localizar todas as nossas entrevistas. O programa demora 1 ou 2 dias para ficar disponível, tá bom? Mas ele vai ficar disponível lá. Então você vai localizar todo o nosso material, não só do Vejam Só, mas dos outros programas também aqui da emissora, tá bom? Então faça a sua inscrição no canal, faça parte dessa comunidade. Os demais endereços das redes sociais da HIT vão aparecer por aqui, ó. Olha lá. Instagram, Facebook, você que gosta da nossa programação, é um prato cheio para você conhecer bastante os bastidores. Antes do nosso recadinho aqui final, coloca no ar a enquete para quem nos assiste poder participar e responder lá no nosso perfil do Instagram. O que a gente quer saber é o seguinte: você já enfrentou alguma perseguição por causa, né, por conta da fé em Cristo? Você tem 2 opções, sim, já sofri, não, nunca sofri. Na postagem seguinte, você tem a oportunidade de comentar isso. Se quiser colocar, inclusive, como isso aconteceu, contar um pouco da sua história, vai ser bem legal. No próximo bloco, a gente vai pegar algumas dessas opiniões e colocar aqui também para os nossos convidados darem as suas observações, né, para poder ilustrar o nosso bate-papo. @programa Vejam Só, entra lá, segue o nosso perfil e participe, porque não é só da enquete, tem outras formas de você participar do programa. É isso aí, dado o recado, vamos fazer o nosso intervalo. É rápido, o programa Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Intervalo rapidíssimo aí no nosso bate-papo, a gente já vai retomar aqui a nossa conversa sobre esse comportamento do cristão, né? Se é errado ele manter a fé em Cristo em segredo, a gente colocou aí para preservar a própria vida, porque é uma realidade em outros países, não aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente sofre de outras maneiras, né? Seja em relacionamentos, dentro da família, no emprego, na faculdade, tem várias questões aí. O que a gente quer saber é se o cristão pode ou se é errado ele manter a fé em Cristo Jesus em segredo. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Benilton Alain, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, e o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Fique ligadinho aí que daqui a pouquinho vão ter aquelas perguntas que nós vamos colocar aqui para os nossos convidados, tá bom? Perguntas especialmente preparadas e enviadas por você que nos assiste, tá certo? Entra lá no nosso perfil do Instagram e você vai descobrir como fazer para participar. Pastor Benilton, eu quero que o irmão explique uma questão aqui para a gente. O pastor Jonas colocou também. Eu quero começar aprofundando essa questão, que é a importância do nosso chamado como cristão. O apóstolo Pedro até coloca lá na sua carta, né, do sacerdócio real, perfeito, nação santa, povo escolhido, chamado, separado e tudo mais. O que tem que vir na frente? É a nossa, e eu vou dividir, a nossa vocação profissional
ou o nosso chamado? Se o nosso trabalho não dá para falar de Cristo, eu largo o trabalho para continuar falando de Cristo, como é que funciona isso? É daquelas capciosas, né? Daquelas que você responde assim, pensando bem, para você não ferir quem está nos ouvindo e nos assistindo. Eu entendo que o que há de primordial na vida do ser humano, quando ele confessa a sua fé em Cristo, a primeira coisa que existe é o seu chamado, a sua vocação ministerial, o seu propósito de salvação, o seu propósito para com a vida eterna. Entendo perfeitamente todas estas questões. Mas eu preciso ter, como disse o pastor Jonatas, a inteligência e a estratégia de utilizar, e o Evangelho é sabedoria, o Evangelho é entendimento. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 12 que o nosso culto é racional, ele está querendo dizer que tudo aquilo que a gente oferece para Deus, ele tem que ser com a razão, com o entendimento. Então, como disse o meu companheiro, como eu posso ser cristão e de forma irracional utilizar do Evangelho o tempo inteiro, causando discórdia, causando tumulto, causando até mesmo o bom andamento profissional de uma causa, de um local ou coisa parecida, por causa da insistência em querer professar a fé no momento não adequado e num ambiente também não adequado. Eu entendo, como disse no início da pergunta e da resposta ao mesmo tempo, entendo que o primordial é a nossa fé, desde que com entendimento, com sabedoria, para que eu não possa estragar o meu lado profissional. Inclusive, pastor, eu vou pedir para o irmão comentar também, dar suas observações, claro, sobre essa questão. Claro. Porque muita gente fala, inclusive, que o comportamento fala mais do que as palavras. Perfeito. Então, né, dando o contraponto da questão, né? Tem muita gente que vai falar, bom, não precisa ficar pregando, mas com a sua vida, exato, mostre o amor de Cristo, fale do Evangelho com, exato, as suas atitudes. O que vai dizer contra se você desrespeitar o ambiente ali. O irmão acredita nisso também, que com a nossa vida, as atitudes, é possível pregar o Evangelho? Eu tomo isso por exemplo próprio. Eu sou pregador itinerante desde os 20 anos de idade, né? Uhum. E são 24 anos que eu estou só vivendo da pregação do Evangelho. Mas entre os meus 14 anos de idade até 20 anos de idade, eu trabalhava numa empresa. E quando eu cheguei nessa empresa, com aquele fervor, sabe, recente, assim, batismo em águas, recentemente com os dons do Espírito, recentemente começando a pregar, aí 2 anos depois eu já estava no seminário, aquela coisa toda fervendo. Eu me lembro de, algumas vezes, criar alguns problemas dentro do escritório por querer, vamos usar, meu pai utiliza essa expressão, na marra, né? Sim. Eu querendo, na marra, empurrar o Evangelho, como diz o dito popular, goela abaixo, sim, das pessoas. Isso me causou muito problema nos primeiros anos de empresa. E eu me lembro que depois que eu fui amadurecendo, fui criando outras características e tudo mais, eu me lembro que por ações, por atitude, por comportamento, por não estar na rodinha da turma da cerveja, por não estar, quem sabe, nas piadinhas ou nas conversas assim atravessadas, aquelas coisas todas assim, eu me lembro que eu comecei a ser observado de uma forma diferente. E eu dou um testemunho que o dono da empresa, ele é proprietário dessa empresa até hoje, de tanto nos acompanhar, de tanto nos ver ou coisa parecida, ele chegou ao Evangelho sem eu dizer uma palavra para ele. Ele chegou a Jesus Cristo sem eu um dia pregar para ele ou coisa parecida. Pelas minhas atitudes, ele começou a frequentar uma igreja no bairro onde ele morava, levou a esposa, os filhos, e hoje, há quase 30 anos, ele serve a Jesus sem aquela coisa da imposição, simplesmente na atitude de observar o comportamento de um cristão. Então, eu entendo perfeitamente que as nossas ações são as nossas maiores pregações. Entendo perfeitamente isso. Muito bom. Jonathan, a gente falou ali da ficha. O patrão ele pode estipular, inclusive, essas regras. No horário de trabalho não pode ler a Bíblia, não pode orar, não pode fazer reunião de oração. Ou isso, de alguma forma, fere aquele direito constitucional da liberdade religiosa? Como é que funciona isso? Bom, na prática, Zeca, o patrão ele tem o chamado poder de direção.
Então, o patrão, no interior da empresa, durante o trabalho, ele estabelece as regras e quem está ali inserido naquele contexto tem que obedecê-las. Agora, ele jamais poderá tolher a sua liberdade de consciência e de expressão. Digamos que você pode expressar abertamente, eu sou um servo de Cristo, ou você, o cristão ele tem que ter sabedoria nesse ambiente, ele pode evangelizar de diversas maneiras. Sim. Ele pode dar um presente para alguém, com um versículo bíblico, ele pode, de formas assim, até um e-mail, ele pode colocar lá no e-mail, Jesus te ama, isso, ninguém pode tolerar isso dele, porque é a liberdade de expressão dele. Agora, o patrão, ele pode, no ambiente de trabalho, falar, olha, gente, aqui nesse ambiente, mas ele não pode fazer de forma discriminatória. Por exemplo, Perfeito. Ninguém pode falar de Jesus, mas pode falar de outra religião, aí ele tem problemas, porque isso pode caracterizar até danos morais por causa da dignidade da pessoa humana. A expressão, a liberdade de expressão ali interna tem que ser igual para todos. Agora, digamos que ele fale assim, olha, ninguém pode falar de nenhum assunto que não seja do trabalho profissional. Então, ele tem esse direito e você tem que respeitar, né, porque ele estabeleceu aquilo. Agora, ele não pode discriminar, ele não pode falar mal, ele não pode chegar lá e falar, olha, cristão, para mim, isso inclusive é tipificado no Código Penal, é crime, a discriminação religiosa, ainda mais se for pública, constranger alguém porque ela é cristã, digamos, diante dos demais companheiros de trabalho também caracteriza danos morais, é crime. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, o cristão, como já foi dito, né, pelo próprio pastor Benilton, ele tem que ter sabedoria, porque a Bíblia fala claramente, né, quem ganha almas, sábio é. Positivo. Então, ele tem uma sabedoria para... eu lembro que o pastor Leonel Silva, ele sempre falava, quando você for pescar, você usa para todos os tipos de peixe a mesma isca? De jeito nenhum. Você não usa. Então, para cada ambiente, para cada tipo de situação, você tem que ter a sabedoria para usar uma estratégia diferenciada, até mesmo no meio intelectual. Você não precisa falar nada. Eu mesmo, por exemplo, uma vez eu tive uma amizade com um juiz, né? E eu nunca falei para ele, olha, Jesus te ama, ou tal, tal. Mas eu dei um livro de presente para ele. E aquilo causou uma curiosidade para ele, ele começou a ler, mas olha, esse assunto aqui, tal, 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 me explica isso aqui. Ele próprio pediu para que eu falasse sobre aquele tema, né? E trouxe para ele grande interesse, né, no Evangelho. Então, é dessa maneira que você pode evangelizar. Você pode chegar no seu patrão e dar um livro de presente para ele. Se é uma pessoa intelectual, gosta de ler, dê um livro para ele voltado para a defesa da fé, que trate de ciência. Com certeza, isso vai despertar o interesse daquela pessoa. E quem vai fazer a obra? Quem vai convencê-lo? É o Espírito Santo. Não serei eu, nem você. Sim. O nosso papel é apenas pregar, não é isso? Sim. E quem vai convencê-lo? É o Espírito de Deus, ele que vai fazer esse papel. Então, o cristão, ele deve ter essa sensibilidade, né, no ambiente. Então, observar, puxa, aquela pessoa é mais intelectual. Deixa eu dar um livro para ela de presente, sobre a defesa da fé, que fala sobre ciência. Né? Tem livros muito interessantes, né, nesse aspecto. Sim. Então, tudo isso vai trazer, vai fazer com que a pessoa ela tenha um interesse no Evangelho, mas sem forçar, né, sem agredir. E o Espírito de Deus vem suavemente e vai fazer a obra na vida daquela pessoa. Com certeza. Muito bacana. Irmãos, eu quero sair um pouquinho dessa questão do trabalho e entrar na questão acadêmica, que é um desafio muito grande. Aqui no Vejam Só mesmo, a gente já conversou diversas vezes sobre o desafio da fé, né, nesses ambientes educacionais. E aí eu quero entrar em dois assuntos, tanto no meio acadêmico como as questões ideológicas que permeiam a nossa sociedade. Vou começar primeiro com a realidade da faculdade. Pastor Benilton, como é que o irmão observa o comportamento do jovem cristão nas universidades? Até antes de entrar nos confrontos da fé. Perfeito. A gente falava aqui de atitudes, né? Então, o que eu observo é que muitas vezes o jovem não nega a sua fé em Jesus. Ele professa, mas as atitudes dele acabam por negar. Então, ele está sempre no bar, está sempre nas festas, né, naquelas questões de ficar, sexo mais livre e tudo mais. As nossas atitudes não negam a nossa fé? Elas não dizem muito sobre a nossa fé também? Com toda certeza. Na realidade, eu costumo dizer, o meu filho ainda não chegou na fase, fase acadêmica ainda, ele está na escola
ainda de primeiro grau, que a gente falava antigamente, Sim. ensino fundamental. E para emendar essa pergunta que você me fez e para responder exatamente o que você me perguntou, eu sempre falo para ele, quando chegar na parte de biologia, que é um dos assuntos assim que pega muito, né? Na biologia acadêmica, na grade curricular, é sempre dito a teoria da evolução. Sim. E nós, como cristãos, nós defendemos o criacionismo, correto? E a gente conversando, ele tem 13 anos de idade, e a gente conversando, eu falei para ele o seguinte: quando chegar esse momento, você vai escrever tudo que ensinarem para você, tudo que passarem na lousa, tudo, você vai, tudo certinho. Só que a sua convicção, a sua consciência, o seu entendimento sobre o assunto, é que não foi um germezinho que cresceu e virou uma outra coisa, coisa parecida. Não. Você vai crer sempre que foi o Deus Todo-Poderoso que fez o céu, que fez a terra, que criou todas as coisas, que criou o homem, do pó da terra formou o homem, depois da costela do homem formou a mulher. Essa é a nossa convicção. Mas, passando para o tema acadêmicos, a partir do momento em que você tem todas essas convicções, a partir do momento que você tem todas essas crenças, que são aquilo que nos é ensinado na palavra desde a nossa tenridade, mas o nosso comportamento é similar ao lá de fora, é pior do que você se colocar escondendo a sua fé, dizendo, não, eu não sou crente, não, eu não sirvo a Jesus, não, eu não adoro Jesus. Acaba sendo uma condição pior de negação. Eu entendo por esse caminho, com toda certeza, entendo por esse caminho, sim. Até aproveitando, pastor, antes do pastor Jonathan fazer os comentários dele também, sim. A gente sabe, o irmão já citou aí a questão da biologia, por exemplo, na escola nem tanto, mas nas universidades muitas vezes os professores colocam limites, falam, ó, aqui na minha aula não vai falar de Deus. Sim. Tem até um filme muito famoso, né? Deus não está morto. Que retrata perfeitamente essa dinâmica. Então, o professor já chega e fala, ó, na minha sala Deus não entra. Não vem falar, né, do criacionismo. Sim. Tem até a teoria do design inteligente também, que é uma opção e tudo mais. Como é que o cristão deve se portar nesse momento, pastor? Porque, de fato, é um desafio. O silêncio, a dinâmica até para o bom comportamento, para evitar perseguições, né? A gente sabe que o poder da nota está com o professor, né? Sim. Não tem jeito. Como é que é esse desafio, pastor? Na realidade, você não está na faculdade na missão como pregador. Você está na faculdade como aluno se preparando para uma carreira na vida. Então, o confronto, na realidade, ele vai causar problemas não para o oponente, mas sim para você. Então, aí volta aquela questão do início da nossa fala. Tudo com entendimento, tudo com sabedoria, tudo com racionalidade. Se por acaso, lá na aula, algum professor, por alguma razão, ele der uma pequena brecha ou permitir o diálogo ou coisa parecida, eu acho válido você colocar a sua ideia e o seu ponto de vista. Mas a partir do momento que você tem trancado esse direito e você tentar bater na tecla, confrontar, não é assim que você vai ganhar um oponente. Não é assim que você vai ganhar o oponente. Então, eu acredito piamente que a melhor posição é o silêncio, até ser dada a oportunidade e com racionalidade você poder expressar a sua opinião e o seu entendimento. Muito bacana. Inclusive, quando a gente chegar na hora das perguntas, tem uma pergunta que fala de um texto bíblico que vai ser, poxa, muito bacana, super ilustrativo nessas questões, que eu vou pedir para ambos explicarem também. Pastor Jonathan, vamos lá com o irmão. Primeiro, eu quero retomar essa questão das atitudes, né? O irmão acredita que, de fato, às vezes, mesmo sem negar, a gente falando que é cristão, mas aquilo que a gente faz diz muito mais do que a nossa fala? Sem dúvida, Zeca. O testemunho fala mais alto. Eu, por exemplo, tive uma experiência na minha adolescência em relação a esse fato, né? Trabalhei numa empresa e nessa empresa poucos sabiam que eu era cristão, né? O chefe, inclusive, não sabia, porque eu não tinha assim liberdade de falar com ele até aquele momento. Mas chegou um momento que a gente foi se entrosando, e sempre vai ter oportunidade. Deus sempre vai dar oportunidade.
Então, com entrosamento entre o pessoal. E um dia eu comecei a falar de Jesus, porque eu tive a oportunidade de falar. E falar de Jesus, sobre o poder da fé, a transformação que ocorre na vida da pessoa que aceita Cristo, reconhece Ele como Salvador. Todos esses detalhes eu comecei a expor. E tinha um rapaz que aí ele pegou e falou assim, não, eu também sou cristão. E é verdade o que ele está falando. Aí o pessoal olhou para ele e falou, ele pode falar, você, meu amigo, não, você não. Não, mas eu também não. Meu amigo, você vai com a gente pro bar, você vai lá jogar bilhar, você fica mexendo com as meninas lá, e agora você quer vir falar de Jesus? Rapaz, sim. Aí eu fiquei assustado com aquela situação, falei, meu Deus. Aí eu tive uma lição prática da importância do meu testemunho. Porque essa pessoa observa você com atitudes que são desabonadoras, uma pessoa que está no ambiente de trabalho, que não se comporta da forma adequada, que dá um mau testemunho. Aí, de repente, você vai falar de Cristo para alguém, você perdeu o crédito, você perdeu a autoridade. Sim. Então, por isso que é importante o cristão hoje, eu não estou dizendo aqui que ninguém todo mundo é perfeito, que você não vai falhar algum momento, sim, vai ocorrer. Mas você e eu devemos, ao máximo, vigiar no ambiente em que nós estamos, na escola, no trabalho, justamente porque o nosso testemunho vai falar alto. Sim. Porque um dia que você tiver a oportunidade de falar de Jesus para alguém, e se a pessoa olhou a sua vida antes e falou, aquele camarada lá é desonesto, aquele camarada mente, aquele camarada faz isso, faz aquilo, você perde o crédito. Sim. Aí quando você for falar de Jesus, aquilo que você está falando não condiz com o seu testemunho, com a sua vida. Então é importante sim, principalmente os pastores no discipulado na igreja, reunião com jovens, falar sobre isso, sobre o seu testemunho no ambiente de trabalho e na escola. Isso é muito importante, é uma formação. Pastor, até para a gente amarrar e aí passar para outro assunto, essa questão do comportamento, a gente sabe que tem atividades profissionais que têm um enfrentamento maior. Por exemplo, na advocacia, né? Tem muito advogado que mente para defender o cliente, né? Na contabilidade, tem muito contador que omite algumas coisas para, sei lá, isenção de imposto, não sei. Sim. Como é que o cristão se encaixa nisso? Foge disso? Não pode. O cristão, primeiro, até na advocacia, por exemplo, né? O meu caso, que eu tenho essa prática, né? Você, nem sempre, todo advogado tem esse hábito de querer alterar a verdade. Isso não é bom. O advogado não precisa fazer isso. O que ele precisa fazer é observar qual é o direito do meu cliente e aplicar na prática para ele. Sim. Por exemplo, tem casos que eu já nem pego. Sim. Se eu vejo que é uma situação que eu percebi que aquela pessoa, para ela se livrar daquela situação, ela vai ter que mentir mesmo, vou ter que alterar totalmente a verdade dos fatos, eu já falo para ela, olha, eu vou te indicar um amigo porque eu não vou fazer parte disso. Porque é sério. É o seu testemunho, né? Você está instruindo alguém a mentir. Sim. E não é necessário. Às vezes o cliente, ele cometeu um crime, um erro, às vezes por falta de conhecimento também, em muitas situações, e o máximo que você pode falar para ele é que ele tem o direito de não se autoincriminar, entendeu? Então, isso é um direito da pessoa, ela não precisa se autoincriminar. Então, você aconselha ela, orienta ela, olha, tem casos que não tem jeito, tem casos que você fala para a pessoa, olha, meu amigo, aconteceu, tem provas, você vai ser, infelizmente, condenado, porque é a realidade. O que eu posso fazer é ver os seus direitos dentro da lei para amenizar a sua condição. Então, isso é um direito assegurado por lei. Então, mas jamais alterar, o cristão verdadeiro, genuíno, ele não faz parte disso, ele não vai alterar, a contabilidade então piorou. Sim, isso é uma corrupção. Sim. Então você está fazendo parte de um esquema corrupto. Então o cristão tem que fugir disso, ele tem que se afastar disso, ele tem que ser um modelo, né? O cristão tem que procurar ser um modelo. E ele não vai perder nada com isso. Pelo contrário, Deus vai honrar ele, as pessoas vão ver que também ele é honesto, é íntegro, e isso com certeza vai promovê-lo. Eu tive um episódio também, bem rapidinho, prático, que uma vez, olha só, coisa simples. Eu cheguei atrasado no serviço, eu era também adolescente, já estava com uns 17 anos, atrasado mesmo. Aí o patrão ficou bravo. O que aconteceu com você? Eu falei, olha, vou ser sério, perdi a hora. Tocou o relógio, eu não ouvi e acordei atrasado. Aí ele não falou nada. Ele, não, então tá bom, pode trabalhar.
Aí depois, o pessoal do departamento, o pessoal veio tudo falar, Jonatas, puxa, o patrão estava te elogiando lá. Eu falei, por quê? Porque ele falou, olha, primeiro que eu pergunto por que você chegou atrasado e o cara não inventou um monte de coisa, falou a verdade que acordou atrasado. Então, nas coisas pequenas, você e eu temos que dar testemunho nessas. Sim. Porque a pessoa vai olhar um diferencial em você. Ela vai falar, puxa vida, aquela pessoa falou a verdade. Sim. Né? Então, ela vai confiar naquilo de uma fonte, né? Não pode jorrar água doce e água amarga. Não. Que legal. Então, o cristão, quando ele se posiciona dessa maneira, e quando você fala a verdade, com certeza o seu ouvinte vai te dar crédito, ele vai, como eu disse, não adianta você mentir. Hoje, então, às vezes a pessoa, não sou cristão. Aí daqui a pouco você, não adianta, uma hora alguém vai ver. Todos vão descobrir. Aí vão falar, puxa vida, por que aquele camarada mentiu, ocultou? Então eu brinco na igreja, um dia, meu irmão, pregue para o seu vizinho, pregue para o seu amigo de trabalho, pregue para os seus amigos de escola, porque naquele dia você se omitiu e eles vão te acusar. Fala, puxa, mas o fulano estava do meu lado, nunca falou desse Jesus para mim. Como que vai ser? Sim. Então, mas é questão de momento e oportunidade. Tá? Vai ter oportunidade, com certeza. Sim, é sério realmente essa questão. E é muito legal, né, as histórias, principalmente práticas, assim, né, que o pastor Jonathan colocou, acho que ilustram bem a dinâmica do nosso bate-papo. Perfeito. Amigos, eu quero entrar em uma questão agora que muita gente comenta que é a principal perseguição ao cristianismo na nossa sociedade, que são as questões ideológicas. Perfeito. Que permeiam aí a nossa sociedade e que o politicamente correto, que é outro termo que eu acho maravilhoso, nos proíbe de falar algumas coisas que, na verdade, não é nenhuma imposição da verdade ou não, mas a nossa crença. Perfeito. Então, hoje, por conta das ideologias que permeiam a nossa sociedade, o cristão é tolhido de várias opiniões, Perfeito. de várias impressões. Primeiro, pastor Benilton, é de fato uma perseguição? A igreja sofre com essa questão aqui no Brasil? E segundo, qual a postura que a igreja deve ter, ou o cristão, né, o indivíduo, diante dessas questões? Chegou a hora de polemizar, né? Eu entendo que é uma perseguição e, ao mesmo tempo, também não é uma perseguição. Tá. Eu vou separar em duas partes. A primeira parte é porque nós não devemos ser tolhidos das nossas opiniões. A opinião foi feita para ser dada e se todo mundo pode opinar sobre qualquer assunto, sobre qualquer questão, em qualquer ambiente, porque pelo fato de eu carregar a Bíblia, porque pelo fato de eu professar a fé em Cristo Jesus, eu não posso dar opinião. Então, a partir do momento que as pessoas, elas, vamos assim, elas colocam barreiras, elas colocam pausas na minha opinião, eu já entendo isso como uma perseguição. Mas, ao mesmo tempo, por muito tempo a igreja ela viveu uma questão de confrontação e até um pouco acima do tom. E principalmente nas questões ideológicas. Principalmente a gente do movimento pentecostal, a gente é muito ácido às vezes em alguns assuntos e a gente criou, vamos dizer assim, algumas barreiras com algumas pessoas por causa da nossa opinião muito veemente, às vezes desnecessária. Algum tipo de assunto, algum tipo de briga, algum tipo de confronto com essa nova sociedade, e aí inclui LGBT, aí inclui união homoafetiva e tudo mais, que nós sabemos praticamente que a Bíblia condena todas essas ações, todas essas atitudes. Nós sabemos que, segundo a lei de Deus, nada disso é permitido. Mas eu entendo, Benilton Alan falando, eu entendo que nós teríamos um maior êxito, nós teríamos um maior resultado que se, em vez do confronto, em vez da pancada, em vez desta guerra ideológica, em vez do rebater, a gente tentasse não corroborar com o pecado, não ser conivente com o pecado, mas primeiro entender essas pessoas para depois disso colocar o evangelho em prol dessas pessoas para que elas pudessem ser libertas de tudo aquilo que nós sabemos que é o pecado.
Então, eu entendo que pela nossa forma, muitas vezes, de tratar o assunto, nós criamos um terreno de perseguição, a gente cria um terreno de ira desnecessária. Então, eu entendo que exista a perseguição, mas, ao mesmo tempo, existe a perseguição que é preparada por nós mesmos. Não sei se eu consegui ser claro na minha fala. Foi muito claro, pastor. Inclusive, o pessoal da produção me lembrou aqui, foi um episódio marcante, e aqui eu não quero entrar no mérito da questão que estava sendo julgada, mas, recentemente, numa audiência do STF, quando o ministro André Mendonça entrou, ele foi ridicularizado exatamente por isso. Lá vem o cara falar de fé aqui, lá vem o cara falar... Então, você vê, não sei se ele estava certo, se ele estava errado, não é isso que eu quero falar. Mas o que eu quero colocar é, você vê como pejorativamente já coloca essa marca nele. É cristão, é crente. Parece que o cristão ele é mais reacionário do que o normal, né? Sim, e parece que a opinião dele como advogado, como ministro, como juiz, não sei, o cargo que ele estava ali representando na hora, não tem validade, por quê? Porque ele é cristão. Foi criado um estereótipo, Exatamente. né? Então, o cristão não pode falar disso. Deixa ele para lá e tudo mais. Pastor Jonathan, enquanto o pastor Benilton falava aqui, eu lembrei de uma questão. Deputados, senadores, no exercício do cargo, na tribuna, eles têm um direito que eles podem falar qualquer coisa ali, né? Eles não podem ser julgados ou penalizados pelas suas falas na atribuição do cargo. Advogado tem algo semelhante com isso? Sim. Tem também? São a imunidade, né? Legal. O advogado, ele pode se expressar num processo, às vezes até de forma muito ríspida, né? Até ultrapassar na defesa dos interesses do seu patrocinado. Então, a mesma coisa é o deputado, o senador, eles têm uma proteção, uma imunidade nos seus atos e palavras. Perfeito. Amarrou certinho a pergunta que eu quero fazer. Por que o pastor de púlpito não pode falar? Então. É discurso de ódio. O pastor Benilton colocou aqui, é uma crença da denominação, da religião bíblica. Não quero, de novo, entrar no mérito, é verdade ou não é verdade, não é isso. Mas eu quero entrar na questão do direito. Ali no ambiente dele, de púlpito, é o lugar dele falar. Sim. Por que ele... Então, quando ele fala contra... Ó o discurso de ódio aí. Ó o intolerante. Por que isso acontece? Porque o que está ocorrendo hoje é uma formatação, nós estamos vendo aí, por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, né? Mas renovai o vosso entendimento para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perfeito. Então, as pessoas estão se conformando ao mundo e cada vez mais o mundo está sufocando a semente da palavra. Está tentando sufocar isso, né? É como se fosse uma intimidação. Então, o que o pastor tem que fazer, na minha visão, ele ter sabedoria nas colocações, como o pastor Benício falou. Nada de atacar diretamente. Porque às vezes a pessoa pega um caso, teve um caso recente, né? De um ator muito famoso e teve um caso de um pastor que eu até lamentei, que ele deu uma declaração polêmica, assim, gravíssima na minha visão, porque a Bíblia fala claramente que a nossa marca primeira é o amor, não é isso? Então, o que nós temos que ter essa postura hoje é a postura de amor. Não importa a situação da pessoa, não importa quem seja a pessoa, você sempre tem que tratar aquela pessoa com amor. Isso é nítido quando você faz, mesmo uma correção, né? Você vai corrigir um filho, se você ama o filho, você vai corrigir ele de uma forma amorosa, de uma forma correta, né? Às vezes mesmo falando de forma dura, mas a forma que você coloca aquilo faz a diferença. Não adianta, a mesma coisa, é interessante, eu brinco e falo para o meu filho, se for dar algo para alguém, sempre dê com amor, um presente, dê com carinho, com consideração, não importa qual seja o presente. Se eu pegar um diamante, enrolar ele num veludo bonito, e eu chegar para a pessoa e jogar na cara dela aquele diamante... Não tem valor. O que a pessoa vai pensar de mim? Será que, mesmo que seja um diamante que valha milhões, ela vai se sentir o quê? Agredida. E ela vai revidar. Ela vai... toda ação gera uma reação. É natural. Ela vai revidar e vai tentar revidar, às vezes, na mesma proporção ou de forma pior. Então, nós temos que aprender isso.
levar o evangelho sempre com amor. Desde que eu for corrigir alguém, eu já tive casos de ter que falar com a pessoa sobre questões de desvios comportamentais. Se você fala com ela com amor, que você quer o melhor para ela, o bem dela, eu não estou falando de mim mesmo, né? Eu estou falando da visão de Deus, da palavra de Deus. Não é a minha opinião própria, é a palavra de Deus. Então, aquilo a pessoa vai, de certa forma, ela vai se alimentar daquilo. E quem vai, né? Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra é que vai gerar nela a libertação, a transformação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que ocorre é que muitas vezes a pessoa entra naquele... Parece que entrou num ringue, né? Sim. E vamos ver quem pode mais e começa um confronto que não leva a nada. Você me dá uma parte? Claro. Na realidade, eu acredito, pastor Jonatas, que o evangelho do século XXI, ele vive um momento de crise, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus num todo, e isso eu não duvido de forma alguma. Só que nós estamos nos guiando doutrinariamente, muitas vezes, pelo Antigo Testamento e não pelo Evangelho de Jesus. Porque na lei, sim, você tinha que matar. Na lei, sim, você tinha que partir para cima mesmo e tinha que expurgar e pegar o camarada pelo cangote ou coisa parecida. Era assim na lei. Só que você pega os 4 evangelhos de Jesus e você não encontra Jesus... nas piores situações possíveis, você não encontra Jesus ele agindo da forma que a igreja atual age. Você só vê Jesus agindo de uma forma mais brusca e mais dura na igreja. Sim, no tempo. No tempo. Com os religiosos. Exato. Você está entendendo? Os hipócritas. Você está entendendo o caminho das coisas? Então, eu entendo que a igreja meio que perdeu esse vamos assim, essa mira e começa a agir desse jeito e nós não estamos ganhando, nós estamos perdendo. Sim. Essa é uma palavra triste que eu estou dizendo aqui. A gente está perdendo porque a gente está tentando confrontar uma coisa com um remédio que não é o remédio certo. E o remédio certo é o evangelho e seguir as ações de Jesus. Até por isso nós somos chamados de igreja evangélica, porque nós seguimos Jesus e as suas ações e as suas atitudes. De fato, inclusive eu acho que é fundamental essa reflexão que o pastor levantou aqui também do nosso comportamento, porque é exatamente isso que a gente quer fomentar em você também. Eu já vou chamar aqui as nossas fotos, vou dar continuidade ao programa, mas, queridos, eu quero que rapidamente ambos respondam isso, essa questão, só para você ver em casa como essa questão ideológica é muito forte nos dias de hoje. Bom, eu apresento um programa, passa na TV, fica gravado no YouTube, já me peguei várias vezes. Será que eu posso falar isso? Será que não vai dar problema? E agora? Então, eu às vezes acabo me barrando no medo de, poxa, pode dar algum problema. Eu não sei como os irmãos trabalham a dinâmica da pregação, não sei se vocês escrevem, obviamente preparam antes. Pastor Benito, já se pegou em algum momento que você preparou a pregação e falou, olha, eu até deveria falar isso, mas não vou falar porque pode dar problema? Você sabe, Zeca, eu tenho 24 anos de vivendo na itinerância, né? Então, eu vivi os anos 90 como pregador no início do ministério. E naquela época, como a igreja era um mundo mais fechado, a coisa era mais entre nós, eu confesso que em algumas oportunidades eu falei coisas que... Os cultos não iam para a internet, Exato, né? Exato. É verdade. Por exemplo, coisas que eu falava lá nos anos 90, eu não tenho condição de falar hoje nas minhas mensagens, nas minhas ministrações. Hoje, por exemplo, eu tenho vídeos no YouTube, tenho vídeos no Facebook, tenho vídeos no Instagram. Sim. E às vezes nem são de minha autoria. Às vezes eu estou num culto, alguém está com um celularzinho, filmando, coisa parecida. Então, há um pregador antes dos anos 2000 e há um pregador depois dos anos 2000. Isso é uma clara identificação absoluta. Mas eu entendo que o que é de Deus, ele vai ser o mesmo lá nos anos 50, quando foi fundada a Maravilha de Jesus, é o mesmo lá dos anos 1910, 11, quando foi fundada a Assembleia de Deus, é dos anos 1800, quando foi fundada a Igreja Presbiteriana, aqui no Brasil. É a mesma coisa, Deus, o que é de Deus, sempre será. Agora, a inteligência da pronúncia, ela precisa ser revista e os nossos pregadores e pastores têm que prestar muita atenção, senão vão ter muitos problemas na vida. Eu fiz essa pergunta, mas de fato eu vou nessa mesma linha, de sabedoria. Os irmãos falaram isso várias vezes aqui. Sim.
E aí, pastor Jonathan, já pegou ali aquele momento que você preparou o sermão e falou, rapaz, acho que se eu falar isso daqui vai dar problema, melhor eu tirar. Acontece, pastor? Sem dúvida. Inclusive, o primo muito procura evitar que o púlpito se torne um local onde a gente usa o estilingue, né? Sim. Que às vezes a gente tem esse hábito, acontece até no meio do rebanho, né? Sim. Aí às vezes a gente pegar a pessoa e conversar com ela, olha, falar, aí você vai usar quer bater no cara na mensagem. Na mensagem. Então, isso às vezes termina entristecendo a pessoa, porque a pessoa percebe que você está falando com ela. Sim, de fato. E às vezes é mais transparente, mais enriquecedor você pegar aquela pessoa, né? Sim. E trabalhar ela, falar com ela, olha, isso aqui não pode ser assim, você tem que melhorar, vamos nos unir, um ajudar os outros. Então é sempre um caminho mais prático e viável você tratar aquela pessoa com amor do que você, de forma direta, você pegar o púlpito para atacar. Porque isso gera hostilidade, né? Sim. Não tem jeito, né? Você ser hostil vai ter uma resposta hostil, mesmo que a pessoa perceba que está errada. Às vezes a pessoa reconhece, estou errado, mas não precisava falar daquele jeito comigo. Puxa vida. O senhor, como da área do direito, o senhor deve já saber muito disso, que existem pessoas que, por se sentirem humilhadas ou atacadas de cima do púlpito, processaram igrejas, processaram pastores. Sim. Por casos que não deveriam ser falados no microfone, as pessoas processaram. Nosso pastor mesmo, pastor Wellington, ele sempre orienta-nos a atitude da fala, porque depois é prejuízo para a instituição. Sim. Inclusive, essa questão é marcante, assim, né? Principalmente para o pastor local, né? Sim. Está no dia a dia das ovelhas vêm se aconselhar. Sim. E às vezes chega no domingo, ele baixa ali a mensagem. Em cima disso, o pastor itinerante sofre menos com isso. Vou embora, ele chega lá, não conhece, tal, prega, abençoa e vai. É difícil. Bom, vou deixar os meus amigos tomarem uma aguinha, dar uma respirada. Na sequência que a gente volta com aquela pergunta capciosa que está preparada aí para a gente fazer, mas agora eu quero dar aquela moral para você que assiste o Vejam Só e responde ao nosso convite de participação, mandando a sua foto ou o seu vídeo. Nosso endereço eletrônico aparece aí, vejamsó@hittv.com.br. Fique atento porque ficam 2 T's, de hit e de TV, tá bom? Manda lá a sua foto, manda o seu vídeo, no corpo do e-mail coloque o seu nome completo, a cidade e o estado de onde você fala, se alguém tirou a foto, fez o vídeo, ou se alguém aparece junto com você na imagem, manda o nome também, que a gente fala aqui, tá bom? E isso é importante. Manda a foto com um novo estúdio, hein? Nosso novo cenário. Afinal de contas, nós estamos comemorando 20 anos e a gente quer mostrar você assistindo também o programa, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar o nosso passeio hoje lá pelo Rio de Janeiro, pela cidade de Caxias, né? E quem vai aparecer aí tá aí, Rogério Silva. Obrigado, Rogério, acompanhando o Vejam Só, tá ali o nosso antigo cenário de fundo. Rogério, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência, que Deus abençoe muito a sua vida. E agora a gente vai lá para Pernambuco, para a cidade de Olinda, terra maravilhosa. Quem aparece aí é a Suzana Caetana, também acompanhando o Vejam Só, tá lá ao fundo, né, na televisão. Obrigado, Silvana, pelo carinho da audiência, por participar aqui do Vejam Só, mandando a sua foto. Faça você como esses amigos que mandaram. Se possível, com o nosso cenário novo também, tá bom? Manda aí as suas fotos para a gente colocar no ar aqui. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a esse material que vai aparecer aí para você. Nós vamos fazer um sorteio. É um oferecimento da Associação Brasileira da Teoria do Design Inteligente, através da sua editora, da Coval Press. 2 livros de autoria do professor Marcos Eberlin. Aparece um aí, o Fomos Planejados, e o Antividência. Ambos os livros trazem informações sobre essa teoria do design inteligente, que é uma vertente científica, tá? E aí o professor Marcos Eberlin já esteve aqui no programa, já explicou que a ciência, né, não aceita a figura de Deus, né? Então eles não podem falar cientificamente em Deus, mas eles desenvolveram essa teoria que é um contraponto à teoria da evolução de Darwin, que via de regra é a única ensinada e falada e viabilizada. Então você que tem interesse nesse material, são dois livros cientificamente embasados, vale muito a pena. Inclusive, se você quiser, pode assistir as entrevistas que o professor Marcos Eberlin deu aqui no programa, que são sensacionais. Ele é um dos nomes, né, de destaque
não só quando a gente fala da teoria do design inteligente, mas também na área química, o único cientista fora do eixo Estados Unidos, Japão e Europa que ganhou um prêmio lá, a medalha Thomson. Vale muito a pena a leitura desse material. Bom, feita a nossa propaganda aqui, vamos retomar o nosso bate-papo. E, irmãos, eu quero começar com uma pergunta que chegou, que ela coloca um texto que, inclusive, a nossa matéria trouxe também, e eu vou pedir para ambos explicarem teologicamente como é que vai funcionar essa dinâmica. Pode colocar na tela aí a pergunta do Roner. Ele mandou lá pelo nosso perfil do Instagram e ele fala lá: Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Esse texto deixa claro que não podemos esconder a nossa fé. E, queridos, durante todo o nosso bate-papo, vocês falaram muito de sabedoria. No texto tem essa abertura para sabedoria ou se negou, quando chegar lá eu vou negar também? Como é que funciona, pastor Benilton? Por favor. Aí eu volto para os 2 textos que eu fiz menção durante a minha fala introdutória, mas ao mesmo tempo eu encaixo o texto preferido para essa situação, é que Pedro, tentando mostrar-se corajoso, depois que Jesus ele foi preso lá no Getsêmani, ele segue às escondidas, né? Ele segue, vamos assim, com uma distância considerável para não ser notado. E quando chega diante do Sinédrio, ele vai acompanhando toda a situação de julgamento de Jesus e tudo mais, e alguém chega perto dele e o reconhece dizendo: poxa, se veste como ele, fala como ele, tem os mesmos gestos, os mesmos trejeitos e tudo mais, você é um deles. E ele: sou não. Aí depois: não sou não, não sou não, e foi a hora que o galo cantou. Agora vejam só, isso fica muito claro que é uma negação diante dos homens. Agora, o Nicodemos e o José de Arimateia, eles passaram a vida inteira sem dizer que, vamos dizer no nosso linguajar atual, que levantaram a mão aceitando a Jesus ou coisa do tipo, passaram a vida inteira sem passar esse tipo de informação, e pelo que é percebido, principalmente na questão de quando Jesus ele vai ser sepultado, eles são elogiados, eles são colocados num patamar de exaltação, num patamar tipo assim, que bom, eles apareceram nesse momento para ajudar o corpo de Jesus a ser sepultado no local correto, certo? Para que a ressurreição ocorra sem ninguém interferir nesse processo, ou coisa do tipo. E, tipo assim, ficaram escondidos o tempo todo. E Pedro, que negou nessa única oportunidade, que foram 3 vezes, ele é colocado em xeque. Então, né, eu volto a dizer, mesmo com o versículo claro e aberto para todos nós, que nós não devemos negar Jesus diante dos homens, tudo é circunstancial. Sim, de fato. Tudo é circunstancial, tudo. Esse texto da negação de Pedro, acho que no Evangelho de Lucas, que ele fala que os olhares se cruzaram, né? Sim. Nossa, é maravilhoso. Muito profundo. Muito profundo, muito. É muito legal. E depois, quando você traz a memória também, Jesus falando com Pedro: apacenta minhas ovelhas. Sim, que é a reconciliação, no caso, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. É muito interessante, de fato. Pastor Jonathan, como é que o irmão explica esse texto aí teologicamente, amarrando com essa ideia que a gente tem aqui desenvolvido durante o programa? Não moretei não, tá? Não. Inclusive, eu agradecer ao nosso telespectador que mandou muito bem na pergunta e de fato, é interessante a gente falar sobre isso. Essas negações aí, quando chegar lá, vai dar para explicar a sabedoria ou Jesus vai colocar, negou, neguei também? Não, muito importante a pergunta, até agradeço por essa pergunta, que ela é uma pergunta muito pertinente para o tema. E eu concordo com o pastor Benilton, a colocação dele sobre esse caso prático, e de fato é muito diferente a pessoa praticar dessa maneira o evangelho com sabedoria e ela negar. Sim. Negar, o que é negar Jesus? Eu vou dar um exemplo muito prático também que ocorreu comigo. Olha, outro caso. Tá cheio de experiência. Esse caso foi muito interessante. Eu trabalhava era policial na época, né? Estava lá no ambiente da viatura e tinha um amigo que também era. Estava junto comigo
E ele era de uma igreja, né, uma denominação, e a gente sempre falava de Cristo, e eu falava de Cristo lá na viatura. E ele não gostava de ficar falando, quando tinha oportunidade de falar. Aí ele tinha falado para mim assim, olha, eu sou de tal igreja também. Eu falei, que benção, tá? Conversava com ele e tudo e tal. Aí um dia a gente passou em frente a essa igreja, aí ele falou para mim, Jonatas, é aqui que eu... é aí e tal. Aí os outros colegas falaram, você vai na igreja também? Aí ele pegou e falou, não. É assim, né? Às vezes a minha esposa vai e eu também vou. Aí ficou aquela coisa que... Aí depois eu falei para ele, rapaz, mas você não pode fazer isso. Você tem que, né? Quando tiver oportunidade, você não tem que ficar para todo mundo, olha, eu sou cristão, você tem que aceitar Jesus, nada disso. Mas no momento em que você é confrontado, você é cristão, você não pode negar. Aí não tem como correr, né? Não tem. Aí sim, nesse caso, se você negar, se você falar, não, eu não sou cristão, aí você está negando a Cristo. E Jesus foi muito enfático com relação a essa palavra, né? Ele fala claramente em Mateus 10:32, né? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, numa situação em que você está nitidamente, que você tem que negar, você não pode negar. Não. Você não pode, se ocultar, não, eu não sou, como o Pedro fez. Sim. Foi uma falha dele. Sim. E serviu como exemplo para nós, né? Porque Pedro, ele se achava infalível, achava que não vou, e Pedro ainda não estava preparado, né? Exato. Pedro ainda não estava preparado. Tanto é que o preparo dos discípulos mesmo veio com o tempo. Eles receberam o poder do Espírito Santo para poderem ter essa ousadia. Você viu um Pedro antes, né? Antes do batismo com o Espírito Santo e o Pedro depois. Depois, Pedro, aí ele não temeu mais nada. Ele tinha aquela intrepidez, né? Aquele poder de comunicação totalmente transformado. Ele falava com autoridade e não tinha nada a perder. Agora eu pergunto para o telespectador, o que você tem a perder? Nada, você só tem a ganhar. Verdade. Quando você assume, você fala que eu sou de Cristo, sem a necessidade, como nós estamos aqui equilibrando os copos aqui na bandeja, né? Sem a necessidade de você ofender ninguém, de você invadir ninguém, nada, forçar nada. Isso vem naturalmente. Né? Sim. Inclusive, falando dessa questão assim, de defesa da fé, tem um livro que eu acho muito interessante, é A Tragédia da Guanabara, que conta a história dos primeiros mártires brasileiros que pagaram com a sua vida a defesa da fé. Eles precisavam negar a fé, mas eles não o fizeram. É muito legal, vale a pena você procurar essa literatura e ler. É muito edificante, vale muito a pena. Irmãos, infelizmente nosso tempo está terminando. Já? Passa muito rápido, né? E eu não deu tempo de falar. Eu queria muito abordar aqui a questão do namoro missionário, né? Que é aquele do cristão com o não cristão, nesses relacionamentos, mas não vai dar tempo da gente aprofundar, porque é um tema extenso. Mas, inclusive, já fica aí a dica da gente fazer um tema só sobre isso. Essa questão do namoro missionário, que, inclusive, eu não conhecia esse termo e achei maravilhoso. Namoro missionário. Namoro missionário, Mas, antes de encerrar, eu quero dar voz aqui a 4 pessoas que mandaram as suas opiniões lá no nosso Instagram. Pode colocar na tela, por favor, o comentário do Adriano. E ele respondeu o seguinte, sou ex-espírita. Ao me converter, testemunhei em favor de Cristo. Com isso, sofri algumas ameaças, respondendo à nossa enquete, né? Se a pessoa já tinha sofrido com essa perseguição, e está aí o depoimento do Adriano. O Francisco traz uma realidade que a gente comentou aqui, a realidade acadêmica. Ser cristão é piada certa na faculdade, principalmente na área de exatas, matemática, né, física, nas áreas biológicas também, viu, Francisco? É difícil. A Lindóia, ela fala o seguinte, lamentavelmente isso acontece, essa perseguição, e no caso dela por familiares, está lá, por parentes. Quando ela mudou o comportamento, eles mudaram com ela. Mas ela diz que com sabedoria é possível contornar essas situações, mas essa perseguição dentro da família também é emblemática. E eu encerro com a participação da Solange. As pessoas têm que parar de ser o Saulo antes da conversão,
que é exatamente aquilo que a gente comentou aqui, dessa perseguição, desse embate com sabedoria, com jeito, com amor. Nem por força, nem por violência. Exatamente. Né? Mas pelo meu espírito. É verdade. Exatamente. Fica tudo muito mais fácil e a gente levantou essa bola aqui. Espero que você pense também sobre isso, da gente mudar um pouquinho, não o nosso discurso, né? não o conteúdo dele, mas a forma como ele vai chegar. É interessantíssimo a gente pensar sobre isso. Pastor Benilton, obrigado pelo carinho, foi um prazer recebê-lo. Pastor Jonatas, obrigado também pela participação do irmão. Os contatos estão aí à sua disposição, fique à vontade para contactar os nossos convidados. Põe no ar aí o resultado da nossa enquete. Você já enfrentou alguma perseguição por causa da fé em Cristo? Sim, 57% das pessoas responderam que já sofreram. 43% disseram que não, nunca sofreram, e eu acho que para a realidade brasileira é algo bem nesse sentido mesmo. Os casos de perseguição, eles são menores, mas acontece muito nesse caso que a gente apontou aí para você, tá bom? O que foi, Ronaldo? Pode falar, repetir? Boa. Então, antes de encerrar, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, ó, de novo, os endereços das redes sociais da HIT, para você poder curtir, seguir a página no Instagram. Lá você vai encontrar todo o material de bastidores, olha, os temas que serão abordados naquele dia, tem chamada, tem vídeo, tem muita coisa. Siga lá para você poder ter acesso a essas informações e siga também a nossa página lá no Instagram, o @programa Vejam Só, que lá você vai encontrar todas as formas e maneiras de você participar aqui do programa, tá bom? Se você quiser, tem o meu perfil no Instagram também, o @zeca_pereira. Fica à vontade, mas deixa esse por último, tá bom? Vai lá na HIT, vai no Vejam Só. Se sobrar um tempinho aí na sua lista de amigos, você pode me seguir lá. E eu devo confessar que eu sou muito grato a todo o carinho que tenho recebido da audiência aqui do Vejam Só. Tem sido um prazer dividir esses momentos com você. Meu amigo, um abraço. Deus abençoe a sua vida, uma ótima noite. E amanhã tem mais uma edição do programa Vejam Só. Eu te espero. Até lá.